Em agosto de 2026, o El Niño muda tudo no Brasil? Talvez não tudo, mas muda bastante o que é mais provável acontecer. E entender essa diferença faz toda a diferença. Porque o El Niño não é um botão de chuva ou de seca. Ele é a fase quente do Enos, o sistema que liga o oceano e a atmosfera no Pacífico Equatorial. Quando as águas dessa faixa ficam acima do normal, a circulação atmosférica se reorganiza. Os ventos, a umidade e a formação de nuvens passam a seguir outro desenho. No monitoramento oficial, isso costuma aparecer quando os índices do fenômeno permanecem positivos por tempo suficiente, mostrando que não se trata de um aquecimento passageiro. Em junho de 2026, os boletins brasileiros já apontavam um cenário típico de El Niño no Pacífico. A faixa de águas quentes estava bem marcada, com desvios fortes perto da costa da América do Sul. Isso importa porque agosto já entra como um mês em que esse padrão pode começar a pesar mais sobre a atmosfera brasileira. Não significa que cada cidade terá o mesmo tempo. Significa que as probabilidades mudam. E aqui está o ponto central. El Niño não manda no seu fim de semana. Ele empurra as chances. Em um lugar, isso favorece chuva acima da média. Em outro, reforça calor e seca. Em outro, apenas aumenta a variabilidade. Por isso, o melhor uso do fenômeno é como pano de fundo climático, não como previsão exata da sua rua. Para agosto de 2026, a leitura sazonal conjunta indicava uma tendência bem clara: mais chance de chuva acima da média no sul, e mais chance de chuva abaixo da média em boa parte do centro-norte do país. Ao mesmo tempo, havia sinal de temperaturas acima da climatologia em grande parte do Brasil. Em linguagem simples, agosto tende a combinar mais calor, menos chuva em várias áreas, e eventos de chuva forte mais concentrados em regiões específicas. Vamos começar pelo sul. É a região que mais costuma sentir o lado úmido do El Niño. O fenômeno favorece o fortalecimento de jatos em altitude e de jatos de baixos níveis, ajudando a transportar umidade da Amazônia para os subtrópicos. Esse corredor de umidade alimenta sistemas organizados de chuva, e até ciclones extratropicais podem ganhar intensidade. O resultado é conhecido: maior chance de episódios de chuva forte, alagamentos e inundações em pontos vulneráveis. No sul, porém, o efeito não se limita à chuva. Há também um componente térmico. Em anos de El Niño, massas de ar frio tendem a avançar com menos persistência sobre a região, o que pode reduzir a frequência de geadas severas e de ondas de frio prolongadas. Agosto ainda é inverno, claro. Mas é um inverno com maior chance de temperaturas menos baixas do que o normal em parte do período. Agora, olhando para a faixa central do país, o quadro muda. A presença do El Niño pode favorecer bloqueios atmosféricos e manter o ar polar mais restrito ao extremo sul. Isso abre espaço para períodos mais longos de calor no sudeste e em áreas do centro-oeste. Em agosto, isso pesa muito, porque mesmo sem grandes extremos diários, a repetição de tardes quentes e noites pouco refrescantes pode acelerar o desconforto térmico e aumentar a demanda por água e energia. E há um ponto prático importante: calor acima da média, somado à redução de chuvas, aumenta o risco de queimadas. Para agosto, isso merece atenção especial em áreas do centro-oeste, do norte e do nordeste. O ar fica mais seco, a vegetação perde umidade, e a propagação do fogo pode ganhar força. Não é apenas uma questão ambiental. É também uma questão de saúde, visibilidade, qualidade do ar e resposta de defesa civil. No norte, especialmente na Amazônia, o El Niño costuma reforçar a estação seca. Com menos precipitação, os rios podem baixar mais cedo ou mais intensamente, afetando navegação, pesca, abastecimento local e logística. Em regiões onde tudo depende da água nos rios, cada centímetro de nível importa. E o impacto não aparece de uma vez. Ele se acumula ao longo das semanas,
com efeitos sobre transporte, produção e rotina das comunidades. A Amazônia também sente o fogo. Em eventos anteriores associados ao El Niño, a incidência de incêndios aumentou de forma significativa em comparação com anos mais neutros. Isso ajuda a explicar por que agosto exige vigilância redobrada. Menos chuva, mais calor e vegetação mais seca formam uma combinação delicada. Quando o tempo favorece ignições, o problema pode crescer rápido. No Nordeste, o mecanismo físico é parecido, mas os efeitos locais têm outra cara. O El Niño pode inibir a ascensão do ar e reduzir a formação de nuvens de chuva. Com menos nebulosidade, entra mais radiação solar, as temperaturas sobem. A evaporação aumenta e o estresse hídrico se intensifica. Em outras palavras, a atmosfera trabalha contra a umidade. Isso afeta reservatórios, agricultura, pastagens e a sensação de calor. É por isso que, no Nordeste, agosto em ano de El Niño costuma pedir atenção extra para o interior e para áreas já vulneráveis à seca. Não é que a chuva desapareça completamente, mas a chance de acumulados abaixo da média tende a crescer em vários setores. E isso muda a estratégia de quem depende do clima para plantar, armazenar água ou planejar operações locais. Para a agricultura, o El Niño em agosto de 2026 significa monitoramento constante. No sul, o excesso de chuva pode atrasar colheita, elevar erosão e prejudicar o acesso às áreas produtivas. No norte e no nordeste, o déficit hídrico pode pressionar lavouras, pastagens e o manejo da água. Em todos os casos, a palavra-chave é adaptação. Porque a atmosfera não oferece garantia. Ela oferece probabilidade. E essa é a principal confusão que precisa ser evitada. Muita gente ouve El Niño e imagina uma regra fixa. Não é assim. O fenômeno muda as chances, mas a distribuição real dos impactos depende da força do evento, da sua evolução semanal e da interação com outros sistemas, como o Atlântico tropical. Por isso, uma previsão sazonal é útil, mas ela não substitui o acompanhamento contínuo. Em agosto de 2026, o mais provável é que o El Niño esteja em fase de consolidação, com efeitos ainda crescendo e podendo ganhar força nos meses seguintes. Isso aumenta a relevância dos boletins de curto e médio prazo. É neles que se percebe se uma frente fria vai avançar, se uma massa de ar quente vai persistir, ou se uma área vai receber chuva intensa naquele período específico. Então, o resumo é este: El Niño tende a favorecer mais chuva no sul, menos chuva em boa parte do centro-norte, e temperaturas acima do normal em grande parte do Brasil. Mas nada disso é automático. O fenômeno não dita o dia a dia. Ele orienta o cenário. Se você vive em área de risco, trabalha com agricultura, atua na defesa civil ou simplesmente quer interpretar melhor as notícias do tempo, a regra é acompanhar as atualizações semanais. Consulte os boletins oficiais do INMET, CPTEC, o INPE e da Defesa Civil. Porque, quando o assunto é El Niño, a previsão mais importante é a que está sendo atualizada agora.